Olá pessoal, boa tarde a todos, muita paz, muita luz. Bom, o seminário de hoje, desse final de semana, de hoje e amanhã, nós temos uma palestra agora, depois das 20h30 nós temos outra e amanhã às 10 horas da manhã outra, completando o seminário com relação a os últimos acontecimentos. As pessoas têm me perguntado demais sobre essa questão, da Força Aérea Americana, do Pentágono, essas novas revelações dos discos voadores, o governo americano fazendo um certo tipo de abertura, discutindo tudo isso com relação à presença extraterrestre, E essa última declaração, estava todo mundo esperando uma declaração no dia 4 de junho, que a NASA ia fazer, a Pentágono ia fazer, e fez uma declaração micha, Agora estão aguardando para o mês de final de junho, agora, uma liberação dos documentos, de vários documentos também. Bom, então, nós vamos começar essa discussão por que o governo e o Pentágono omitem constantemente a existência da presença extraterrestre e dos discos voadores entre nós. Tem um motivo, ninguém faz as coisas do jeito que vocês imaginam. Bom, então a primeira coisa que nós temos que estudar é o início de tudo. O início de tudo é exatamente durante a Segunda Guerra Mundial. O início de tudo é durante a Segunda Guerra Mundial. E aí vocês vão entender por que os governos escondem. Tem um motivo sério para isso, tá? E eu até concordo com a ideia de que se eu tivesse naquela época e você não soubesse absolutamente de nada sobre o fenômeno, você também não divulgaria. Porque é uma questão de segurança nacional. Você não sabe como é que o povo vai interagir, como é que vai agir, como é que vai responder. É uma questão psicológica, é uma questão de segurança. As pessoas ficam inseguras. Imagine você chegar, na década de 60, o presidente americano chegou, temos uma força invasora, uma força extraterrestre tão sofisticada, abduzindo pessoas, fazendo que aí nós não temos capacidade nenhuma de controle sobre essas forças. Imagine o pânico da população. A população americana já estava num estresse muito grande com outras coisas. Então, vamos tentar nos localizar historicamente em tudo isso, porque há muito tempo a gente acompanha essa história, Então, Segunda Guerra Mundial, onde tudo começa, vocês vão ver. Existia um fenômeno durante a Segunda Guerra Mundial, que acontecia, que era chamado pelos pilotos, da Força Aérea ou dos aliados, um fenômeno chamado por eles de Foo Fighters. Não, pode deixar aqui, Léo, pode deixar. Entendeu? Foo Fighters. Dá a volta. Tá ligado, mas não pega, Obrigado. Bom, o que eram esses Foo Fighters? A tradução dessa palavra em inglês, Foo é fantasma. E a palavra Fighters é caça. Mas caça no sentido de aviões de caça. Sabe? Que na Segunda Guerra Mundial, desde os tempos, você tem uns bombardeios, você tem os grandes bombardeios da Segunda Guerra Mundial, eles eram muito lentos. Aqueles aviões grandes, os B-29, Aqueles aviões, é lento pra caramba. Então, ele é alvo muito fácil. Além da artilharia antiaérea, e dos chamados aviões de caça. Então, os aviões de caça eram aqueles aviões menores, que só praticamente usavam metralhadora, combate aéreo, quer dizer, muito rápido, muito ágil, Você está entendendo? Os americanos tinham os famosos Spitfire, coronel? Você sabe essas coisas, não sabe? Pô. Sei, mas não posso falar. O japonês tinha o famoso Zero.
né? O famoso Zero japonês, que era o modelo do avião de caça deles, muito ágil, muito bom, né? Os americanos tinham o Spitfire, que era um dos melhores lá, tinha o Mustang, tem outro que era chamado Mustang também, é uma classe de aviões de caça. Pô, eu nem sou dessa área, lembro esses nomes, né? Então, por que caça-fantasmas? Então, os bombardeiros americanos então todo ataque era feito assim. Você leva uns 10 bombardeios B-29, aqueles lentão na hélice e tal, na segunda guerra, e você monta uma esquadrilha de caça. Esses caças vão para proteger os bombardeiros, porque os alemães vão lançar as esquadrilhas de caça para derrubar esses B-59, esses B-29, tá? No ar. Eles vão metralhar, então os caças ficam brigando, protegendo a mesma coisa acontece na marinha, né? Quando você tem um porta-aviões gigantes, você tem os destroyers. Os destroyers vão caminhando ao lado do porta-aviões, para evitar ataque de submarino, ataque aéreo de aviões. Então, eles protegem. É uma frota. Para você chegar no porta-aviões é muito difícil hoje em dia, né? Então tem todo um esquema, né? E a guerra sempre foi feita assim, né? Aqueles aviões de caça que pegavam os japoneses, quando estavam perdendo a guerra, né, já inventaram os kamikazes, né? Os kamikazes, eles desciam com o avião no destroyer, né? Se suicidavam, né? Bom, então tinha um fenômeno durante a Segunda Guerra Mundial, né, que deixou todos os militares, o Pentágono americano, tudo, né? Nem sei se tinha Pentágono na Segunda Guerra Mundial. Tinha. Já existia o Pentágono? Já? É muito antigo o Pentágono nos Estados Unidos, né? Existia um fenômeno que aterrorizava todo mundo. Quando essas caças iam bombardear, a esquadrilha ia bombardear, aparecia umas bolas luminosas de cerca de 1 a 2 metros de diâmetro, em torno de 10, 12, às vezes 20, e entrava no meio da esquadrilha, passava em alta velocidade, ia, voltava, fazia manobras que naquela época, para a cabeça dos pilotos da época, era horrível, difícil de fazer, velocidade incrível, né? E eram bolas luminosas, só que tinha um lance muito esquisito. Por que eles eram chamados de fantasmas? Porque tinha hora que essa bola luminosa, o avião estava lá com a fuselagem, aqueles grandão B-59, os B-29, né? Essa bola luminosa, ela vinha em ritmo de colisão com o avião. Esses B-59, além de eles lançarem uma quantidade muito grande de bomba no alvo, ele tinha na sua cabeça e na sua base, até lá perto da cauda, ele tinha ninho de metralhadora. Certo? Aqueles ninhos de metralhadora. O cara ficava lá, tentando derrubar os aviõezinhos também, entendeu? Né? Eles tinham a proteção deles próprios, né? Para vocês entenderem essa ideia, tem um filme chamado Fortaleza Voadora. Vocês já assistiram, não? É um filme da Segunda Guerra Mundial. É exatamente a história dos caras que dentro dessa Fortaleza Voadora, que é os B-29, chamado Fortaleza Voadora. Tá? Então eles têm, né, eles ficam... Né? E aí, esses objetos luminosos aqui, ó, essas bolas, vinham em ritmo de colisão com o avião. E como o avião era muito lento para fazer a curva, né? O piloto entrava em desespero que ia chocar. Mas na hora que chocava, né, esse objeto, simplesmente acontecia um fenômeno. Ó. Ele passava por dentro do avião. Ele passava por dentro e saía pela cauda, sem causar nenhum dano. Como se fosse um objeto transparente, né? Não matéria densa, como se fosse um fantasma mesmo. Ele passava pela parede e saía pela cauda. Imagina o desespero dos caras quando ia contar essa história. E esses objetos eram visíveis, todo mundo via, sabe? Naquela época, os radares ingleses eram radares muito ruins ainda, não pegava muito esses objetos no radar, não. Mas a descrição dos pilotos era uma descrição assim, ferrenha. Por isso eles foram batizados de Foo Fighters. Então, é inevitável, a Força Aérea conhecia isso. Isso era relatório dos pilotos, relatório dos caras, sabe? Então todo mundo conhecia esse fenômeno.
E muitos deles eram fotografados. Tá? Então, qual era a conclusão na época? Arma secreta dos alemães. Ok? Quando a guerra estava terminando e os aliados estavam prontos para invadir a Alemanha, junto com a Rússia invadiu os alemães por um lado, né? E os americanos invadiram a Alemanha de um outro lado, os aliados, quer dizer, porque não dá para falar só os Estados Unidos, é os aliados, que era todo mundo, né? Até o Brasil estava lá, né? Um monte de gente que eram os aliados. Então, os aliados invadiram por outro lado. Então, tinha uma operação, que tem até um filme disso daí, chamado Operação Paperclip, durante a Segunda Guerra Mundial. A Operação Paperclip, assim, eram grupos especiais de soldados, aqueles soldados mais bem treinados, né, tipo dos SEALs, né, americano hoje, né? Eles tinham naquela época, o pessoal da Força Aérea, da Marinha, tem aqueles especiais, paraquedistas especiais que chegava primeiro. E a missão deles sempre tinha um cientista no grupo, um ou dois. A missão deles era, em primeiro lugar, procurar tecnologia alemã. Procurar essas coisas, principalmente as bombas V2, aonde estavam, pegar os cientistas, prender os cientistas e levar os cientistas para os Estados Unidos. Ou para a Inglaterra. Vocês estão me entendendo? Então, uma das equipes foi louca, direta, nos arquivos alemães, para achar essa arma secreta. Que tanto assustava. Não podia ser outra coisa, né? Eles nem tinham noção de extraterrestre. Era uma tecnologia altamente sofisticada, mas sabe qual é o problema disso aí? Nunca. Essa era uma coisa interessante, que eles também não conseguiram explicar. Se era uma arma secreta, por que nunca destruía ninguém? Uma arma foi feita para destruir, para derrubar, para matar, certo? Por que essas armas nunca foram caráter bélico? Só apareciam, voavam em alta velocidade e chegavam a passar por aí. Não era uma coisa, né, destrutiva. Vocês estão me entendendo? Qual não foi o espanto dos aliados quando, ao pesquisar todos os arquivos alemães, descobriram que os alemães viviam o mesmo problema e acreditavam que era a arma secreta dos aliados? Vocês estão entendendo? Ai, ai. E tinha vocês conhecem? Já ouviram falar de um cara chamado Heisenberg? Werner Heisenberg. Quem que era o Werner Heisenberg? O que esse Heisenberg fez de bom na física? Era um grande cientista alemão. Ele era um dos papas da física quântica. Tá? É o princípio da incerteza de Heisenberg. Ele que fez até aquela equação toda da incerteza. E ele, Heisenberg, era o chefe do projeto alemão da bomba atômica alemã. Né? Você sabia que o Heisenberg sabotou a bomba atômica alemã? Né? Chegou num ponto que a bomba atômica alemã não avançava, não ia para frente, não ia, estagnou. Quando esses cientistas foram presos, eles estavam numa espécie de prisão assim, que eles foram resgatados, presos, e o Heisenberg era o chefe da equipe dele, né? Aí explodiu as duas bombas Hiroshima e Nagasaki. Então aqui, você viu os americanos explodiram bomba atômica? Pô, como é que eles fizeram? O Heisenberg falou, vem cá, é muito simples, olha, eles fizeram assim, 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 assim. E por que você não fez? Você acha que eu ia fazer essa bomba atômica? Eu não quero ser conhecido no mundo pelo pai que destruiu a humanidade. O cara sabia,
exatamente como fazer, mas não fez. Tá? Isso, pouca gente sabe dessas coisas. E os cientistas americanos, lá em Los Alamos, estavam nessa corrida, porque se os alemães fazem uma bomba atômica primeiro que eles, você imagina o que acontece, né? Ganhava a guerra. Então, eu quero que vocês entendam uma coisa muito grande. A Segunda Guerra termina com o maior terrorismo militar da história. A bomba atômica, ela cria na humanidade um terrível medo de uma extinção. Tá ok? A pergunta é, será que só os americanos têm a bomba atômica? Quanto tempo vai demorar para que outras potências também tenham esta terrível arma? Assim que a Segunda Guerra Mundial termina, existiu durante a Segunda Guerra Mundial uma pseudo-aliança entre o Ocidente e a Rússia. Mas foi só terminar a Segunda Guerra Mundial e os espólios de guerra entre Rússia e Ocidente foi dividido, né? Por isso que Berlim foi cortada no meio, certo? O lado com a Alemanha Oriental, tem tudo que os caras conseguiram invadir, os russos tomaram. E o lado ocidental, só que a Rússia é comunista, uma ideologia política completamente diferente do Ocidente. Então, se a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, vai acontecer aquilo que nós vamos chamar de Guerra Fria. O que é uma Guerra Fria? É uma guerra que não vai existir um confronto militar direto entre as potências. Tá? Por isso que ela é fria. Se fosse quente, tacar fogo em tudo. Então, qual o sentido da Guerra Fria? Guerra Fria está intimamente ligado a uma coisa chamada corrida armamentista. Tá? Então, todo mundo sabe que após a Segunda Guerra Mundial, funda-se uma coisa chamada União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que a Rússia começa a invadir o leste europeu, começa expansionismo soviético. Nós vamos ter na década de 50 o primeiro conflito militar após a Segunda Guerra Mundial, que é o conflito da Guerra da Coreia. Que está até hoje, com o Kim Jong-un lá, dividiu a Coreia no meio, até hoje não resolveu o problema. Né? O apoio comunista da União Soviética, o apoio comunista da China, que em 49 a China faz a Revolução Comunista também. Então você tem o chamado Bloco Vermelho, certo? E a tentativa de transformar o planeta inteiro num bloco vermelho, num bloco comunista. E o Ocidente não iria admitir jamais esse expansionismo ideológico soviético para o mundo. Né? Vide aqui na América a Revolução Cubana. E todos os partidos e o comunismo tentando se espalhar no Brasil e tudo quanto é lado. O Brasil, por que teve 64? 64 era uma guerra contra essa expansão comunista no mundo. É uma guerra fria. Os americanos não iam admitir o comunismo em nenhuma parte mais da América Latina. E os americanos investiram pesado, não só aqui, mas em toda a América Latina, para impedir que o comunismo avançasse. Exato. Pinochet, tal, as pessoas todas era de extrema direita. Era uma forma de você impedir a expansão da ditadura soviética, porque não vem com essa história que comunismo era democracia, porque comunismo nunca foi, nunca será democracia no planeta. Né? Em 64, os comunistas nunca defendiam democracia. Se alguém falar para você, uma coisa vocês têm que perguntar, quando esses professores esquerdistas começam a dar aula na faculdade e enfiar no cabeça do aluno, você tem que fazer a seguinte pergunta para o seu professor de história. Para que lado as pessoas correram quando o muro de Berlim caiu? Você faz essa pergunta para ele. Não existiu nenhum do lado ocidental que correu para a União Soviética. Correu para o lado... Todo mundo veio para o Ocidente. Por quê?
fosse tão bom, né? A corrida era contrária. Certo? Os pobres todos do Ocidente correriam tudo para os braços do comunismo soviético. Por que isso nunca aconteceu? Abra a fronteira da Coreia do Norte, você vai ver o que acontece. Abra a fronteira da Coreia do Norte. Abra a fronteira de Cuba. Você sabe que Cuba tem uma fronteira fechada até os dias de hoje. Nenhum cubano pode sair de lá.